Os machos do universo 25. A profecia da masculinidade em colapso. Como ratos de laboratório anteciparam a crise da masculinidade moderna. O presságio masculino. E se eu te dissesse que um experimento dos anos 70 previu exatamente a crise da masculinidade que estamos vivendo hoje? Que esse mesmo experimento explicou por que tantos homens jovens estão perdidos, por que a violência masculina está explodindo, e por que os pais estão abandonando suas famílias em números recordes. O universo 25 não apenas chocou o mundo científico, ele mapeou o caminho exato que a masculinidade moderna está seguindo rumo ao colapso total. E o que você vai descobrir hoje vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre ser homem no século 21. Esta é a história dos machos do universo 25. Uma profecia sobre o destino da masculinidade em sociedades abundantes. E um alerta urgente sobre o preço oculto da vida fácil. Capítulo 1. O sonho masculino realizado. Em 1968, John Calhoun criou o que parecia ser o sonho de todo macho. Território infinito, fêmeas disponíveis, comida sem fim, segurança absoluta. Era literalmente o paraíso da masculinidade tradicional. 4 casais de ratos foram introduzidos neste mundo perfeito. E no início, os machos pareciam estar vivendo a fantasia definitiva do poder masculino. Os jovens guerreiros. Os machos jovens eram pura energia competitiva. Brincavam de lutar, exploravam cada centímetro do território, formavam gangues para aventuras coletivas. Era a masculinidade juvenil em sua forma mais pura e saudável. Eles competiam, mas de forma ritualizada. As brigas tinham regras implícitas, limites naturais. Eles buscavam status, mas através de conquistas reais. Impressionar fêmeas, mapear território, aprender com os mais velhos. Eles eram agressivos, mas de forma construtiva. A violência tinha propósito: estabelecer hierarquia, defender território, conquistar parceiras. Era a adolescência masculina funcionando exatamente como deveria. Os reis do território. Os machos adultos jovens se tornaram verdadeiros reis de seus domínios. Estabeleceram territórios bem definidos, mantinham haréns de fêmeas sob proteção, lideravam grupos com eficiência. Era a masculinidade tradicional em sua forma ideal. Proteção eficiente das fêmeas e filhotes. Liderança baseada em competência real. Cooperação estratégica entre machos dominantes. Hierarquias estáveis e funcionais. Eles eram seletivos sexualmente. Escolhiam fêmeas de alta qualidade para maximizar o sucesso reprodutivo. Eles investiam na prole, não diretamente como as fêmeas, mas através da proteção territorial e defesa de recursos. Era o patriarcado funcionando como um sistema social eficiente. Os patriarcas sábios. Os machos mais velhos assumiram papéis de patriarcas respeitados. Eram os mediadores de conflitos, os guardiões da sabedoria territorial, os mentores dos mais jovens. Eles não competiam mais diretamente. Sua autoridade vinha da experiência acumulada. Eles preservavam a ordem social. Mantinham tradições comportamentais que garantiam estabilidade. Eles transmitiam conhecimento. Ensinavam estratégias de sobrevivência e liderança.
Era a masculinidade madura em sua expressão mais nobre. Capítulo 2. As primeiras rachaduras no paraíso. Mas então algo começou a mudar. Conforme a população crescia, os machos começaram a fazer algo que chocou os pesquisadores. Eles escalaram a violência muito além do necessário. A violência sem propósito. Os jovens que antes brincavam de lutar começaram a se machucar de verdade. Adultos que antes competiam por território começaram a travar guerras literais. E aqui está o ponto crucial. Eles faziam isso mesmo tendo espaço e recursos suficientes para todos. A violência não vinha da necessidade, vinha do tédio, do vazio existencial, da falta de propósito real. Era como se a energia masculina, não encontrando desafios reais para enfrentar, tivesse começado a se voltar contra si mesma de forma destrutiva. A competição insana. As competições que antes eram ritualizadas e funcionais se tornaram brutais e sem limites. Machos começaram a lutar até a morte por territórios que não precisavam, por fêmeas que havia em abundância, por status que não tinha significado real. Era competição pela competição, não mais um meio para um fim, mas um fim em si mesmo, cada vez mais violento e autodestrutivo. O colapso das regras. As regras implícitas que governavam os conflitos masculinos começaram a desaparecer. Comportamentos que antes eram tabu, atacar fêmeas grávidas, matar filhotes de rivais, violência sexual, começaram a emergir. Era como se a civilização masculina estivesse se desfazendo por dentro. Capítulo 3. O colapso total da masculinidade. Na fase final do experimento, o que aconteceu com os machos foi devastador e profético. Os jovens perdidos. Os machos jovens desenvolveram o que os pesquisadores chamaram de comportamentos bizarros. Violência gratuita, agressões sem qualquer propósito territorial ou sexual, automutilação, comportamentos autodestrutivos sistemáticos, isolamento patológico, retirada completa da vida social, catatonia social, períodos de imobilidade total e não responsividade. Era como se tivessem perdido completamente a capacidade de ser machos funcionais. Os líderes destroçados. Os machos adultos, que antes eram líderes respeitados, entraram em colapso total. Perda de controle territorial. Incapacidade de manter ordem em seus domínios, paranoia extrema, suspeita constante de ameaças inexistentes, violência desesperada, ataques frenéticos como última tentativa de manter autoridade, fragmentação familiar, dissolução completa das estruturas patriarcais. Hierarquias que funcionavam perfeitamente simplesmente colapsaram. Os patriarcas abandonados. Os machos mais velhos sofreram talvez o destino mais cruel. Foram brutalmente expulsos e abandonados. Perderam todos os territórios que haviam controlado por anos. Foram rejeitados pelos próprios descendentes que haviam protegido e ensinado. Morreram sozinhos em áreas marginais, sem reconhecimento ou rituais. Sua sabedoria foi completamente ignorada pelas gerações mais jovens. Era a morte social da masculinidade experiente. Capítulo 4. O espelho assombrado da modernidade. Agora vem a parte que vai te arrepiar. Olhe o que está acontecendo com os homens nas sociedades desenvolvidas hoje.
Os jovens modernos. Taxas de suicídio masculino disparando, 3 a 4 vezes maiores que as femininas, violência sem propósito explodindo, brigas de trânsito, agressões em baladas, ataques em escolas, isolamento social epidêmico, jovens se retirando completamente da sociedade, comportamentos autodestrutivos, vício em drogas, pornografia, jogos. Os incels, os NETs, os jovens violentos, todos ecos dos machos jovens do universo 25. Os homens adultos. Crise de identidade massiva. Não sabem mais qual é o papel deles na sociedade, divórcios em alta. Incapacidade de manter estruturas familiares estáveis, abandono paterno crescente, homens fugindo da responsabilidade reprodutiva, depressão masculina em níveis recordes, especialmente em países desenvolvidos. A liderança masculina tradicional em colapso total. Os homens mais velhos. Aposentadoria como morte social. Perda completa de propósito e relevância, suicídio de idosos aumentando, especialmente homens brancos em países ricos, sabedoria masculina rejeitada, experiência dos mais velhos sendo ignorada, isolamento familiar, abandono pelos próprios filhos e netos. E tudo isso em sociedades de abundância total, segurança, oportunidades, direitos garantidos. Exatamente como no universo 25. Capítulo 5. A psicologia do colapso masculino. Por que isso acontece? A resposta está na natureza profunda da masculinidade. Ela evoluiu para resolver problemas, proteger, construir, liderar em situações de adversidade. Quando você remove a adversidade real, quando tudo fica fácil demais, a energia masculina não desaparece. Ela se volta contra si mesma. É como um motor de alta performance rodando em ponto morto. Ele vai superaquecer e quebrar. A masculinidade precisa de resistência. A masculinidade saudável requer desafios reais para superar, problemas importantes para resolver, responsabilidades transcendentes, propósito que vai além do próprio bem-estar. Quando esses elementos são removidos, a energia masculina se torna destrutiva. Os 3 padrões de colapso. O universo 25 identificou 3 tipos distintos de colapso masculino que estamos vendo hoje. 1. Violência compensatória. Agressão para sentir que ainda são machos. Violência doméstica. Brigas de rua. Extremismo. Masculinidade tóxica no extremo. 2. Isolamento defensivo. Retirada total quando a competição fica insana. NETs. Viciados em pornografia. Homens do porão. Masculinidade em hibernação. 3. Colapso hierárquico. Incapacidade de manter estruturas de liderança. Pais ausentes. Líderes incompetentes. Autoridade perdida. Masculinidade fragmentada. Capítulo 6. A cronologia da destruição. A sequência observada. O colapso masculino no universo 25 seguiu uma sequência previsível. Primeiro, machos jovens desenvolveram comportamentos violentos. Segundo, competição se tornou destrutiva ao invés de construtiva. Terceiro, machos adultos perderam controle territorial. Quarto, hierarquias sociais se fragmentaram completamente. Último, machos idosos foram abandonados e morreram sozinhos. O ponto de não retorno.
Aqui está o mais assustador. Mesmo quando Calhoun removeu ratos para reduzir a superpopulação, os machos não conseguiram se recuperar. Era como se algo fundamental tivesse quebrado permanentemente na masculinidade deles. Uma vez que entraram em colapso, não havia volta. Capítulo 7. As diferenças entre gêneros. Estratégias diferentes. Colapso diferente. Machos colapsaram através da violência e fragmentação hierárquica. Fêmeas colapsaram através do isolamento e negligência reprodutiva. Mas ambos chegaram ao mesmo resultado: incapacidade total de manter uma sociedade funcional. Vulnerabilidades específicas masculinas. Dependência de status. Identidade fundamentalmente ligada à posição hierárquica. Colapso psicológico quando perdem dominância. Incapacidade de se adaptar a papéis subordinados. A agressividade destrutiva. Tendência à escalada violenta em situações de estresse. Dificuldade em desenvolver estratégias não agressivas. Autodestruição quando a violência se torna ineficaz. Isolamento social. Menor capacidade de formar redes de apoio. Dependência excessiva de estruturas hierárquicas. Vulnerabilidade extrema quando excluídos socialmente. Capítulo 8. Paralelos assustadores com hoje. Sociedades modernas em colapso masculino. Japão, homens jovens se retirando completamente da sociedade. Hikikomori, Coreia do Sul. Taxa de suicídio masculino explodindo Estados Unidos. Crise de opioides devastando homens brancos Brasil. Violência masculina em níveis epidêmicos Europa. Crise de paternidade e abandono familiar. A abundância que mata. O universo 25 sugere que isso não é acidental. É uma consequência inevitável de criar paraísos que removem o propósito real da força masculina. Quando você dá aos homens abundância sem responsabilidade, segurança sem missão, conforto sem desafio, direitos sem deveres, você não cria homens felizes, você cria homens quebrados. Capítulo 9. A masculinidade sem propósito. O vazio existencial masculino. A masculinidade moderna enfrenta uma crise existencial única. Pela primeira vez na história, homens vivem em sociedades onde sua força física não é necessária, sua proteção não é requerida, sua liderança não é desejada. E não sabemos como lidar com isso. A energia masculina redirecionada. Quando a energia masculina não encontra canais construtivos, ela se manifesta de formas destrutivas. Violência compensatória. Para sentir que ainda são machos, competição insana. Por status que não tem significado real, isolamento defensivo. Quando a competição se torna insuportável, autodestruição. Quando nada mais faz sentido. A masculinidade tóxica como sintoma. A masculinidade tóxica não é a causa do problema. É o sintoma. É o que acontece quando a energia masculina saudável não encontra expressão construtiva e se torna patológica. Capítulo 10. Sinais de alerta contemporâneos. Reconhecendo os padrões. Nos jovens. Agressividade desproporcional em competições. Isolamento social crescente. Vício em pornografia e jogos. Comportamentos autodestrutivos. Rejeição de responsabilidades adultas. Nos adultos.
crise de identidade profissional e pessoal, incapacidade de manter relacionamentos duradouros, abandono de responsabilidades paternas, depressão e ansiedade crescentes, busca por validação através de conquistas superficiais. Nos mais velhos, isolamento social após aposentadoria, sensação de irrelevância e inutilidade, rejeição por gerações mais jovens, perda de autoridade e respeito, morte social prematura. Capítulo 11. Possíveis caminhos de solução. Redescobrindo o propósito masculino. O experimento nos dá pistas sobre como salvar a masculinidade. 1. Desafios reais. Homens precisam de problemas reais para resolver. Projetos que testem genuinamente suas capacidades. Responsabilidades que tenham consequências reais. 2. Responsabilidade transcendente. Algo maior que o próprio bem-estar. Missões que beneficiem a comunidade. Propósito que conecte com valores profundos. 3. Mentoria masculina. Transmissão de sabedoria entre gerações. Modelos de masculinidade saudável. Rituais de passagem significativos. 4. Cooperação construtiva. Trabalho em equipe para objetivos importantes. Competição saudável com propósito claro. Hierarquias baseadas em competência real. Reequilibrando abundância e propósito. A resposta não é voltar ao passado, mas criar novos caminhos para a energia masculina se expressar de forma construtiva. Homens precisam ser necessários, não apenas tolerados. Capítulo 12. A urgência da transformação. O momento crítico. Estamos no momento exato em que as sociedades do universo 25 começaram a entrar em colapso irreversível. Os homens estão mostrando todos os sinais que precederam a destruição total da sociedade dos ratos. 2 trajetórias possíveis. Trajetória 1. Colapso total. Continuação da abundância sem propósito. Aprofundamento da crise da masculinidade. Violência crescente e isolamento social. Fragmentação completa das estruturas sociais. Trajetória 2. Renovação masculina. Criação de novos propósitos para a energia masculina. Redefinição de papéis masculinos construtivos. Integração de força e cuidado, liderança e cooperação. Masculinidade adaptada, mas não castrada. A escolha civilizacional. A pergunta que não quer calar é: vamos aprender com os ratos de Calhon ou vamos continuar criando paraísos que destroem a essência masculina? Epílogo. A lição dos machos do universo 25. A profecia cumprida. O experimento Universo 25 não foi apenas um estudo sobre ratos. Foi uma profecia sobre o destino da masculinidade em sociedades abundantes. E essa profecia está se cumprindo exatamente como previsto. A responsabilidade masculina. Os homens enfrentam uma responsabilidade única: redefinir o que significa ser masculino em um mundo que não precisa mais de sua força física, mas ainda precisa de sua energia construtiva. A urgência da redefinição. Não temos gerações para resolver isso. A violência masculina já está explodindo. O isolamento social já é epidêmico. O abandono paterno já é massivo. Mas ainda há tempo, se aprendermos a lição fundamental do Universo 25.
A energia masculina precisa de propósito real ou se torna destrutiva. A escolha é individual. Cada homem hoje enfrenta a mesma escolha que os machos do universo 25 enfrentaram: sucumbir à violência compensatória ou ao isolamento defensivo, ou encontrar novos caminhos para expressar a masculinidade de forma construtiva. A masculinidade renovada. A masculinidade não está morta. Ela está apenas esperando uma missão real. Não precisamos de homens mais fracos. Precisamos de homens com propósitos mais elevados. Não precisamos eliminar a energia masculina. Precisamos canalizá-la para desafios que realmente importam. A pergunta final: os machos do universo 25 escolheram a violência, o isolamento e a autodestruição. O que escolheremos nós? Qual será a nossa missão real? Como redefiniremos o que significa ser homem no século XXI? O futuro da masculinidade, e talvez da própria civilização, pode depender de como respondemos a essas perguntas. Esta é a história profética dos machos do universo 25, um espelho sombrio que reflete a crise da masculinidade contemporânea e um alerta urgente sobre a necessidade de encontrar novos propósitos para a energia masculina antes que seja tarde demais.